E aí, galera, Caetano é brincadeira, né? Muito bacana aí. Essa é uma música conhecida, já tocou inclusive em alguns seriados, né? O Alegria, Alegria, música muito divulgada até hoje, tá? Então vamos aqui para mais algumas perguntas. A Carol de Jundiaí, que também, fantásticas as perguntas delas, tá? A formação da TV Tupi e outras, a Globo, Record, teve investimento direto da política e indireto, impostos pela população? Olha, Carol, eu vou ser muito honesto com você. Eu não saberia te responder totalmente essa pergunta, tá? Eu sei que a Tupi foi um projeto do Assis Chateaubriand, que foi o mesmo que idealizou o MASP e outras coisas, né? Que era um milionário, muito rico, tá? E ele acabou levando a cabo esse projeto. A Globo teve investimento externo, tá? Do grupo Times Warner, originalmente, né? Dos Estados Unidos. E aí que tá. A origem da Globo é muito polêmica, né? Eu não gostaria de entrar muito em detalhes, né? E a Rede Record também foi um empreendimento lá do Paulo Machado de Carvalho, né? Tiveram incêndios em outras TVs que acabaram falindo, acabaram outros grupos comprando, e aí a Globo que atingiu a primeira colocação, ok? Isso na época da ditadura militar. Os grupos hoje da Record, o grupo que coordena a Record não é o mesmo da época, tá? Que era do Paulo Machado de Carvalho. Inclusive quem era responsável, um dos responsáveis pelo projeto dos festivais na Record era o Paulinho Machado de Carvalho. Tá? A Excelsior faliu, depois se tornou a Manchete, que também faliu, hoje é a Rede TV. A Tupi também faliu, depois quem ganhou a concessão foi o Silvio Santos, né, no SBT, nos anos 80. Agora, o que se sabe é que as emissoras de TV hoje têm as concessões de governos locais e de governo federal, então ela funciona como regime de concessão. Tá? Então, tem que ter aprovação do governo. Ok? Então, assim, não saberia te dizer exatamente quanto de imposto nosso foi para essas redes, tá? Mas é uma pergunta muito legal. Então, Marcos de Fortaleza, que também tem aqui uma pergunta sensacional. Como estava o cenário político e a repressão no momento em que a música Alegria, Alegria foi lançada? Bom, já era o cenário do Costa e Silva, tá? Essa chamada linha dura. Então, tinha esse processo todo dentro do meio cultural, como eu falei para vocês, protestos contra a guitarra elétrica, por esses artistas julgarem a guitarra elétrica um instrumento do Império dos Estados Unidos, ok? E já existia muito essa repressão, protestos e tudo isso. Claro que aí vai atingir um auge em 68, mas já tem um ensaio disso em 67. E já tinha repressão, prisão, tortura, morte, né? Isso documentado desde o golpe militar em 64, tá? Então já existia essa repressão instaurada sem dúvida nenhuma. Ok? Lembrando que o golpe em 64, o primeiro grande festival é em 65, já num cenário que de regime militar. Tudo bem, Marcos? Beleza? Vamos passar para o slide seguinte. Né? Quem pediu Chico está aí, Chico Buarque. Né? Então, realmente é impossível falar de ditadura militar, falar de canção, de protesto contra a ditadura sem falar em Chico Buarque. Então, é aquilo que eu falo para vocês, daria uma aula só de Chico, né? Se a gente parasse para analisar cada música dele aqui, seria uma aula fantástica, tá? Então, essa música, né, é importante dizer que nesse Festival 67, uma parte da população e até uma parte da mídia colocava os mais, entre aspas, tradicionalistas e os inovadores. Caetano e Gilberto Gil, que introduziram guitarra elétrica e tudo. E o Chico seria um dos, entre aspas, tradicionalistas, né? Uma divisão que tinha, tudo bem, estética, vocês vão ver que sim, com certeza, tá? Mas não chegava a existir sequer rivalidade, né? O Chico, o Caetano, até onde você saiba aí, o Chico, Caetano, Gil, sempre se deram bem, né? Mas era uma rivalidade que, né, até para vender mais festivais, ok? Então, o que acontece? Ela tem um arranjo desse MPB4, né? Que são esses músicos em volta do Chico, né? Vocês olham aí o Chico ainda novinho, né? Molecão nessa época, muito novo mesmo, né? E o MPB4, que fez um arranjo fantástico para o Roda Viva, que foi o tema de abertura de uma novela recente, né, do SBT aí, que o Amor e Revolução era o tema de abertura da novela, tá? Quem assistiu, não teve uma audiência tão grande essa novela, mas o tema de abertura era Roda Viva, tá? Então, se vocês olharem o refrão, ele dá até o movimento, dá uma ideia de algum objeto circulando, tá? Então, mais do que eu falar, vocês vão ouvir o Roda Viva do Chico Buarque, ok? Som na caixa aí, maestro!